Concursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente conversa agora sobre direitos políticos, aula número 5 do nosso novo curso de Direito Constitucional. Vamos conversar sobre direitos políticos, especificamente sobre o quê? Sobre plebiscito, referendo, iniciativa popular, alistamento eleitoral, reeleição, perda ou suspensão dos direitos políticos. Tudo isso contido entre os artigos 14 e 16 da Constituição Federal de 1988. Vamos lá? Vamos trabalhar isso agora? Preparado? Então bora! Direitos políticos, artigo 14 da Constituição, são diferentes de direitos eleitorais. Esse é um ponto muito importante na nossa matéria, porque eu não posso confundir direitos políticos com direitos eleitorais. Direitos políticos são gênero, ao passo que direitos eleitorais é uma espécie. Quando eu falo de direitos eleitorais, eu falo especificamente de eleições, de voto, de atividade partidária, né? Agora, quando eu falo de direitos políticos, não. Direitos políticos é todo tipo de manifestação popular no exercício da sua cidadania, no exercício da soberania popular. Direitos políticos é a capacidade que todo aquele que se considera um cidadão de interferir na sociedade e na vida político-administrativa do Estado. Preciso ser eleitor para ser considerado cidadão? Preciso estar cadastrado na Justiça Eleitoral para ser considerado cidadão? Não, não precisa. Eu sei que muita gente discorda desse conceito, mas eu tenho que lembrar que a cidadania tem um conceito contemporâneo, cidadania tem um conceito amplo, e para ser cidadão no aspecto constitucional eu não preciso ser eleitor. Eu sei que vocês devem estar pensando assim, pô, mas eu acabei de estudar com outro professor, eu vi uma matéria, eu vi uma aula dizendo que cidadão é aquele que tem título de eleitor. Esse é um conceito antigo, é um conceito baseado na Lei de Ação Popular, que é de 1965, antes da Constituição de 1988. Agora, com a Constituição de 88, você pode ser considerado cidadão mesmo antes de nascer. Por que mesmo antes de nascer? Porque cidadão é todo aquele portador de direitos fundamentais e que pode exercê-lo. Toda criança na gestação, ela é portadora de direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à manutenção da vida. Ninguém pode tirar a vida dela, a não ser nas hipóteses autorizadas pela legislação, né? Isso é cidadania do seu ponto de vista constitucional mais amplo e mais eficiente. É importante você lembrar que atividade eleitoral exige uma cidadania eleitoral, que é aquela do título de eleitor para você poder votar ou ser votado. E quando eu falo de cidadania, de exercício da cidadania, eu estou falando de direitos políticos, belezinha? Sussa, tranquilos? Então agora que você entendeu a diferença de direitos eleitorais para direitos políticos, a gente pode continuar. Direitos políticos são gênero e direitos eleitorais espécie, né? Os direitos políticos são direitos humanos de primeira dimensão ou de primeira geração. E isso aqui é uma classificação internacional, não é uma classificação feita pela Constituição ou simplesmente pelo Brasil. A classificação internacional de direitos humanos reconhece que nesse rol, nesse grupo de direitos humanos de primeira geração ou de primeira dimensão, nós temos os direitos políticos, que não são apenas os direitos eleitorais, e a gente vai conhecer mais disso nessa aula. Soberania popular é diferente da soberania de Estado. Lembra quando eu falei para vocês do exercício da cidadania baseada na soberania popular? É a soberania do cidadão, é a soberania do povo. É o povo que dá poderes para a Constituição do Estado. E o Estado detém a sua soberania, a sua independência, né? A soberania popular não é a mesma coisa que soberania estatal ou soberania do Estado. A soberania do Estado é a independência perante outros estados e é a igualdade do Estado em relação a outros estados no plano internacional. Já a soberania popular é o poder que cada um do povo possui e que empresta, concede, transfere e parcela dele para o Estado, para que o Estado possa existir, para que o Estado possa agir em seu nome e no seu interesse. Tá? Então agora você já sabe que direitos políticos são diferentes de direitos eleitorais, que soberania popular é diferente de soberania do Estado. E o exercício da soberania popular, ela acontece pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Mas isso não é só. O exercício do sufrágio não acontece só dessa maneira. Acontece também pelo referendo, pelo plebiscito, pelo projeto de lei de iniciativa popular, pela ação popular, acontece ainda por passeatas, manifestações. Isso é o exercício
de direitos políticos. Isso é o exercício da cidadania. Na veia, você pode se manifestar, seja por intermédio do seu representante no Congresso Nacional, na Câmara, na Assembleia, né? Ou na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, ou por intermédio do chefe do Executivo. Belezinha? Sussa, tranquilos? O exercício da soberania popular pelo sufrágio universal. O sufrágio está exatamente ligado à ideia de direitos políticos. Ele é de caráter universal. Por que de caráter universal? Porque eu não vou segregar. Exatamente, eu não vou segregar, eu não vou dar direitos políticos a uma classe e não dar a outra classe. Direitos políticos só aos homens, às mulheres não, negativo. Direitos políticos só aos idosos, aos mais jovens não, não. É um conceito universal. Se eu quero viver numa democracia participativa e uma democracia plena, eu tenho que envolver todas as pessoas nessa ideia de exercício de direitos políticos. É lógico, existem alguns conceitos mais arraigados à ideia eleitoral, mas isso não impede do sufrágio ser de caráter universal, ou seja, ele está à disposição de todas as pessoas. O voto, ele é direto, eu não tenho intermediários, eu não tenho procurador para votar por mim, ou eu voto ou eu não voto. Ou eu vou lá e voto, ou simplesmente não voto. Secreto, esse é um outro sigilo, sigilo eleitoral, né? A gente pensa só em sigilo de dados, sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, sigilo de correspondência, sigilo profissional e esquece muitas vezes do sigilo eleitoral, exatamente. Sigilo eleitoral é a impossibilidade de se descobrir em quem você votou. Não existe exceção. Esse é um sigilo absoluto, com valor igual para todos. Isso é extremamente interessante, que o voto no Brasil ele tem o mesmo peso. A pessoa que é analfabeta, mas pode votar, porque o analfabeto pode votar, ele não pode ser votado. O voto da pessoa analfabeta tem o mesmo valor que o voto de um cidadão que tem pós-doutorado. Então perceba que o nível de intelectualidade não é uma condicionante para dizer qual voto é melhor ou qual voto é pior. Não é uma condicionante para dizer quem pode votar e quem não pode votar. O voto ele será exercido com valor igual. O formado em direito, o voto dele vale a mesma coisa que aquele voto do cidadão que é analfabeto. Pô, cabeça, mas isso aí é triste demais, porque eu sou formado, eu estudo, papapá, e aí o meu voto de uma pessoa consciente, informada, politizada, vale a mesma coisa de um cidadão que não lê, que não estuda e que não tem, que é alienado da política, por exemplo, né? Esse é o Brasil. Esse é o Brasil e o resultado dessa mistura dá o Congresso que nós temos, dá o Executivo que nós temos. Esse é o Brasil. Agora eu não posso simplesmente toler o voto daquele que quer votar porque ele não se escolarizou ou não teve a oportunidade de fazê-lo, né? Então o trabalho é outro, não é eliminar o voto, o trabalho é atuar antes, dar condição a essa pessoa, incentivar essa pessoa a se instruir, né? Esse é o papel de um país que quer ser desenvolvido, que quer ser considerado como um país de primeiro mundo, né? O exercício do sufrágio é justamente a confirmação da democracia semidireta. Isso é muito interessante, porque no Brasil a democracia não é direta e nem indireta. A democracia é semidireta. Pô, cabeça, mas você acabou de falar que o voto no Brasil é direto e agora você vai me dizer que a democracia é semidireta? Sim, exatamente. Perceba que existe uma diferença entre democracia direta e democracia indireta. Na democracia direta, é o povo diretamente que executa as ações de Estado e ações de governo. Percebe? Eu, cidadão, vou lá e administro a coisa pública. E na indireta, eu possuo representantes para essa atividade. Representantes para essa atividade. Então eu tenho democracia indireta e democracia direta. No Brasil, nós temos representantes? Temos. Temos o deputado, temos o senador, temos o prefeito, temos o presidente da República, o governador, o vereador.
Todos são representantes. Mas são só essas pessoas que podem exercer o sufrágio no Brasil? São só essas pessoas que podem, de alguma maneira, administrar a coisa pública, interferir na vida político-administrativa do Estado brasileiro? Só essas pessoas podem participar da administração pública? Não. O povo pode fazer isso diretamente pelo voto, pelo referendo, pelo plebiscito, pelo projeto de lei de iniciativa popular, né? Pela ação popular, pela manifestação, pela greve, por aí vai. Por isso que no Brasil nós falamos que a nossa democracia é semidireta. Ora o povo exerce os direitos diretamente, ora os representantes exercem. Se eu tivesse uma democracia indireta, só os representantes exerceriam. Se eu tivesse uma democracia direta, só o povo exerceria. E no Brasil nós temos um equilíbrio, um meio termo, por isso que ela é chamada de semidireta. Ou também de híbrida. Belezinha? Sussa, tranquilos? Isso é fundamental para o nosso entendimento da matéria. Isso tudo é diferente de voto direto. Quando eu exerço o voto aqui, que ele é direto, não tem nada a ver com a ideia de democracia direta ou indireta ou semidireta. Belezinha? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso estudo para a gente poder justamente liquidar essa fatura e passar adiante na nossa matéria, né? Vamos lá? Apesar do voto ser direto no Brasil, a democracia é semidireta em razão daquilo que eu acabei de explicar para vocês. Semidireta porque a soberania popular é exercida pelo povo ou por seus representantes. A democracia é classificada como direta, indireta e semidireta. Foi exatamente o conceito que nós trabalhamos agora há pouco no gráfico, né? Olha só, esse gráfico aqui ele foi tirado do livro do professor Pedro Lenza, tá? Direito Constitucional Esquematizado, uma obra bem bacana. Eu gosto muito de utilizar ela para preparar as aulas. O seguinte, ó, esse círculo aqui é uma democracia representativa, ou seja, eu tenho representantes. Se só houvesse esse círculo aqui no Brasil, nós teríamos uma democracia indireta. Agora aqui, nesse outro círculo aqui, eu tenho uma democracia direta. Se somente houvesse este outro círculo aqui, a democracia direta seria aquela vinculada ao fato de que só o povo exerce a democracia, não existiriam representantes. Essa seria uma democracia exclusivamente direta e essa seria exclusivamente indireta. Mas no Brasil, nós temos essa interseção, essa confluência, essa área comum às duas. Por quê? Porque no Brasil nós temos justamente a democracia representativa e a democracia direta convivendo em harmonia. Daí a ideia da democracia semidireta ou participativa, também conhecida como sistema híbrido, sistema democrático híbrido. Por que híbrido? Porque eu tenho duas hipóteses de funcionamento da democracia no Brasil. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos para frente. O que mais que a gente tem aqui para falar? Direitos políticos na escala de direitos humanos. Isso aqui é bem interessante. Os direitos políticos, Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai se preparar para o concurso do Detran Pará 2018. Meus amigos, minhas amigas, este concurso já foi autorizado, este concurso já tem a banca examinadora contratada. Mais cedo e mais tarde o edital vai ser publicado. Gente, lá no Pará eu conheço, lá no Pará todos os concursos são muito concorridos, são muito disputados, então aqueles alunos que estudam com antecedência, com planejamento e com foco são os alunos aí que terão aí as maiores chances de ser aprovado. E nós, claro, aqui da Lá Concurso, estamos fazendo um curso pré-edital super diferenciado. Essa já é a nossa segunda turma do concurso do Detran Pará 2018. Super atualizado, legislação de trânsito, o Estatuto do Servidor do Pará, detalhado, ponto a ponto do edital. Gente, 6 meses de acesso, durante esse período vai ter direito a todas as atualizações. Se o edital for publicado nesse período, se Deus quiser vai ser publicado, nós iremos ajustar o seu curso, tá? Sem nenhum acréscimo financeiro, ou seja, free, de graça,
custo zero para a galera, ok? Então, peço que vocês aí acessem nosso site, lá concurso.com.br. Essa turma 2, ela está em promoção, ela é 10 parcelas de R$ 25,00 apenas, 6 meses de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá